Boa noite a todas e todos, começando mais uma segunda insurgente aqui no Yorubá, sempre agradecendo ao Renato, à Helena. Hoje nós temos, além do convidado Luiz Sérgio de Oliveira, Ricardo Pimenta, Carol, Fernando Borges e a Helena. Eu conheço o Luiz Sérgio, vai ficar um pouco poético, porque eu conheço o Luiz Sérgio há muito tempo. Ele, como é mais jovem, ele tem uma memória melhor do que a minha, mas por volta dos anos, acho que 80, que houve um incêndio no MAN e nós fomos para uma reunião para Botafogo, Flamengo, na casa do Luiz Sérgio. Então, bem-vindo, Luiz Sérgio, obrigado pelo convite. É um grande companheiro, um grande parceiro da arte e dos movimentos de arte e cultura aqui em Niterói. E ao longo dessa resenha a gente vai pontuando. Não tem um roteiro, mas eu acho que tem muita história para contar. Então, Luiz Sérgio, você nasceu aonde? Eu nasci no Rio de Janeiro, ali na região da Praça da Bandeira, Cidade Nova. Depois me transferi, a família foi para Santo Cristo, na zona portuária. Enfim, mas antes disso eu gostaria de agradecer o convite. Eu é que agradeço o convite por estar aqui com vocês, com essa gente bonita, né? Não vou falar desse curso, né? Mas enfim, obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês, né? E vamos nós. O Luiz Sérgio faz parte de uma geração que, acho que em 1978, Luiz Sérgio, que era da Le Chat Galerie, que era a Maria Dalva, que nos unia, aí o Quirino e Hilda Campo Fiorito, e ali já tem muita história. É uma galeria que era um cenáculo naquela época, ainda chamava assim, um cenáculo na Joaquim Távora, e nós jovens artistas participavam de exposições com ela. Não, foi mais cedo, 74, se eu não me engano. Eu comecei a vir a Niterói na segunda metade da década de 70, a vir. O tal encontro que você mencionou lá no Flamengo foi em 1980. Na época eu tinha um ateliê ali na Praia do Flamengo, ao lado do Praia da Manchete. Eu não morava, eu tinha um ateliê lá com outro amigo meu. Se eu não me engano, faltou luz. É possível. A gente subiu de escada. Caramba. Mas isso foi algo que o incêndio do mundo foi em 78. Então foi logo depois do incêndio e a gente estava justamente tentando pensar o que fazer, né? Todos os artistas jovens querendo encontrar um espaço, querendo encontrar um lugar para o seu trabalho. Então aquelas conversas que nós tivemos lá no ateliê, na Praia do Flamengo, apontavam para isso. Aqui em Niterói eu conheci a Maria Daltro, né? da Lechá, e depois da Daltro Galeria, um pouco mais adiante. Ela foi diretora do Santo Pascoal. Foi, né? Naquela ocasião, 1980 e pouco, bem no comecinho, eu fiz uma exposição individual de desenhos lá no Pascoal. Tem uma obra ainda, não sendo era FAC, depois Filiarte e agora FAM. Provavelmente um desenho dessa série. Mas enfim, de qualquer maneira, tudo isso, quer dizer, a gente pensa na questão da Maria Daltro, na questão de Niterói, mas eu fico pensando que a gente, os artistas têm buscado, né? O que nós temos buscado. Nós estamos falando de 40 anos, 40 e poucos anos, e nesse tempo todo muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Se você lembrar que naquela década de 80,
logo depois do incêndio do museu, a gente falava, havia uma certa predominância ainda de uma ideia um tanto formalista na arte brasileira. Basta lembrar que a exposição que estava no Museu de Arte Moderna na ocasião do incêndio foi a geometria sensível. Então a ideia era justamente essa permanência da geometria na pintura brasileira e não custa lembrar que poucos anos depois todo esse sistema de arte, todo o nosso circuito foi de alguma maneira abalado pela geração 80. E, Sérgio, eu vou cortando assim, mas sem muito uma coisa linear. Você expôs uma vez umas pinturas que eram as suas assinaturas no MAN. Eu não lembro se era no salão. Foi no Salão de Arte Moderna. De Arte Moderna. Você começou, eu te conheci, ainda estava na figuração. Aí depois você começou a fazer essa pintura, que era mais abstrata. E eu estou apresentando mais o Luiz Sérgio, pintor, que é formado, é bacharel de pintura pela Belas Artes. Depois você começou a fazer um trabalho mais rigoroso, dentro de uma geometria, era em cáustica, aí tinha uns círculos que você fazia. Essa série da Encáustica, ela foi uma série mais adiante. Sabe? Eu lembro que quando... Eu acho que na Praia do Flamengo foi justamente o momento em que eu parei com as pinturas figurativas. Eu fiz uma exposição na Cunaíma que, enfim, me fez entender que eu não queria continuar naquilo. E eu lembro que uma das pinturas era uma visita ao museu, um casal visitando o museu, e tinha uma pintura geométrica na parede, talvez uma referência a um trabalho do Carvão que tinha no Museu de Belas Artes, que gostaram muito, trabalho em mão de terra. E alguém me disse na ocasião, sinceramente não lembro quem, que dizia, olha, a pintura vai caminhar naquela direção, né? Dessa geometria. E de fato eu percebi que a ideia da figuração já não estava me satisfazendo por uma série de motivos. Assim como também adiante a pintura geométrica também não me satisfez mais, assim como a pintura adiante também não me satisfez mais no seu conjunto, né? E a gente vai queimando etapas. A pintura não satisfaz, mas ele guarda os pincéis, guarda os pigmentos, já quis pegar os pigmentos do Sérgio, ele comprou 100 pincéis da China pela internet, eu tentei pegar alguns, mas ele diz que não é pintor, mas Luiz Sérgio, é assim, uma pergunta que a gente vai caminhando agora para um pouco da sua trajetória, que é muito grande, daqui a pouco você faz 50 anos de arte. Me parece que quando você se distancia do ateliê, ao mesmo tempo você se torna o coordenador da galeria de arte que você começa a chamar de arte contemporânea da UFRGS, está mais ou menos parecido assim? Há uma Você passou como coordenador da Funiarte junto com Raimundo Romeu. Isso foi depois da galeria da UFRGS. Já foi depois? Foi depois. O Raimundo Romeu, pessoa muito querida que infelizmente nos deixou há menos de um mês, mas deixou também um legado incrível. E o Raimundo, ele foi reitor por 2 vezes. E quando eu digo 2 vezes, eu estou querendo dizer que foi reitor e depois, adiante, foi eleito uma segunda vez, porque naquela época não havia esse instituto da reeleição. Então ele foi reitor por 8 anos, tendo um intervalo de 4 anos no meio. Foi secretário de Cultura. Quando ele saiu da reitoria a primeira vez, foi em 86, na época o prefeito era o Valdenir Bragança, e o Valdenir criou a Secretaria de Cultura, que não tinha no Secretaria de Cultura, criou e o Raimundo assumiu. Uma coisa que é interessante ressaltar, que essa gestão do Raimundo como reitor, na época o Departamento de Divisão Cultural
fez um trabalho tão forte, tanto a galeria quanto o próprio cinema, e projetou, de alguma maneira, a universidade sob a batuta do Raimundo, que ele, ao sair da reitoria, ele assumiu a Secretaria de Cultura que foi criada. Não foi uma Secretaria de Educação ou de Ciência e Tecnologia, que mais tarde ele veio assumir, né, em outro cenário político, mas ele assumiu a Secretaria de Cultura. Isso é pouco comum, né? Eu me lembro, discutindo um pouco, eu fui a uma reunião aqui, ligada à prefeitura, e o Raimundo estava falando, e se não me falha a memória, ele dizia que a educação, ciência e tecnologia deveriam estar juntas e que a cultura seria a secretaria que ia organizar esse pensamento. Acho que foi até na Câmara Municipal de Niterói. Qual a influência que você tem ou que você desenvolveu junto com o Raimundo na época da secretaria? Porque eu me lembro que você trabalhou pela coordenação de artes visuais, não sei se ainda tinha esse nome. O Fernando Borges era o diretor do Pascoal Carlos Magno, e você chegou a fazer algumas propostas com o Centro Cultural, que eu acho que a gente vai tocar o tempo todo nisso. O Centro Cultural estava fechado, você propôs que nós pintássemos no entorno para dar um novo perfil ao Centro Cultural. Então, o que acontece é o seguinte, quando o Raimundo assumiu, ele me convidou para coordenar as artes visuais. Então a gente tinha o próprio Pascoal Carlos Magno, tinha um espaço no hall de entrada do Teatro Municipal. Eu acho que era só isso. Não tínhamos o MAC, que estamos falando da década de 80. Então o que acontece é que o Pascoal tinha um problema grave e crônico de infiltração, né? Eu lembro que uma diretora antiga tentava, inclusive, contornar isso colocando umas plantas para coletar, né? E eu disse, na ocasião lá para o Raimundo, que a gente não iria inaugurar, quer dizer, reabrir o Pascoal com goteiras. Então ficou um ano fechado, na expectativa de que a Imusa ou qualquer outra empresa da prefeitura desse um tratamento no terraço. E até um momento para a gente, de alguma maneira, fazer alguma pressão, a gente criou aquele plano do Pascoal, que foi uma pintura com grandes placas de papelão que se conseguiu lá na Clabin, placas enormes. Então nós pintamos, os artistas foram convidados. Foi colocado, as placas foram colocadas na grade no entorno do Campo São Bento, onde pintava na calçada. Exatamente. Então a ideia foi justamente criar um movimento para dessensibilizar a prefeitura, porque apesar de ser um equipamento da prefeitura, não havia, enfim, um tratamento prioritário para aquela infiltração, e até que foi resolvido isso. Quando foi resolvido, nós fizemos uma programação. Da programação a gente só conseguiu fazer a primeira exposição. Foi logo depois do falecimento do Zaluar, que a gente fez. Acho que foi a primeira exposição dele depois do falecimento. Agora, era uma programação incrível. Tinha, por exemplo, e tudo confirmado, tinha, por exemplo, os relevos espaciais do Hélio de Sica. Estava combinado. Estava confirmado com o projeto. A gente vai e volta do Sérgio, mas eu acho que é isso que você propôs no Centro Cultural. Você realizou quando você coordenou a Galeria de Arte Contemporânea da UF, que foi um grande período. Assim, eu me lembro de para mim, marcante, foi a Mira Schindler. Mas ali você já mostrou qual era o teu perfil como gestor de galeria. Eu vou somar isso um pouquinho, aí vou deixar você mais à vontade para falar. Quando é que você começa a trabalhar com arte pública, que é o teu mestrado, né? Não, foi o doutorado. Na verdade, antes disso ainda, falando ainda sobre a galeria da UF, que é para fazer justiça, a gente tem que lembrar da Leona Guimarães dos Santos, né? E junto da Leona, a gente tem que lembrar do Wagner,
Wagner Neves Rocha, antropólogo, e o próprio Raimundo. Essas três pessoas, elas formaram um grupo de apoio, não só de apoio, mas também de inspiração, porque o Raimundo, o tempo todo, eu aprendi muito. O que eu convivi com o Raimundo foi sempre para aprender muito. Assim como foi com a Leona e também com o Wagner. O Wagner foi a pessoa que me levou para trabalhar na universidade. Falar um pouquinho da Leona. Eu conheci a Leona como professora de inglês, amiga da minha irmã, aí se tornou minha amiga, mas ela tinha formação assim para ser diretora de um centro de arte, criar um centro de arte. A Leona tinha formação em letras, era doutora em letras à época, e tinha uma experiência, uma vivência extraordinária, uma pessoa que, enfim, tinha a sensibilidade e a percepção para, no caso específico dela, né, foi algo que eu aprendi também com ela, quando mais tarde eu assumi a própria direção do Centro de Arte. A primeira grande tarefa de um gestor é criar a equipe, é formar a equipe. É claro que se você está trabalhando com artes visuais, cinema, teatro, música, é muito improvável que você transite todas essas áreas. Né? Então, o que Leona tinha, e ela procurou fazer isso, né? Ela tinha essa sensibilidade, ela procurou formar uma equipe que pudesse tocar o projeto que ela, junto com o Raimundo, tinha em mente. Né? Eu acho que é a criação do centro, do perfil do Centro de Arte da UF, não é? Isso é uma coisa curiosa, porque esse é um projeto, nós estamos falando de 82, 83. Nós estamos falando de um projeto que tem 40 anos. Né? E é um projeto que, de alguma maneira, eu já falei isso lá para o Leonardo, que é o diretor, né? Já conversamos. Há 40 anos, aquele projeto, quando foi definido, aquele projeto de atuação do Departamento de Difusão Cultural, que mais tarde, na década de 80, quando eu estava lá na direção, virou Centro de Arte UF. Esse é um projeto de 40 anos. E eu tenho insistido que esse projeto precisa ser revisto, revisado e reformatado, porque se você pensa na década de 80, o que era a cidade de Niterói na década de 80? Nós não tínhamos o MAC, não tínhamos o Caminho Niemeyer, o próprio Teatro Municipal, à época, estava fechado. Estava bem escombro, né? Tinha o Leopoldo Freud, mas era um outro cenário. Então, a universidade entrou nesse cenário, tentando, de alguma maneira, suprir a cidade com essas demandas. Só para datar um pouco, quando você assumiu, você entrou para UF, foi isso? Isso. Você entrou como professor? Eu entrei como professor, trabalhando na extensão na Galeria de Arte. Olha, só um corte. Só fala um pouquinho alto. Nessa época tinha a questão acadêmica que imperava na cidade, sabe? E com aquele conservadorismo, né, do que vinha desde Antônio Parreira, do Grupo Green, aquele pessoal que estava pintando paisagem, que dominava totalmente a cidade e os espaços culturais. Quando o Luiz Sérgio assumiu, parece que abriu uma porta, né? Porque formou um grupo, não foi, Ricardo? Eu, você, Fernando, Suzy Coralho, mais tarde, Marco Adão, Cláudio Paiva, que tem uma Bienal em Paris. Era um grupo, usando a expressão que eu tenho usado, era um grupo insurgente. O Luiz Sérgio, ele, como entrou para o e passou a ser um professor, mas era um pesquisador também. Você já trazia uma apresentação uma exposição que nós fizemos no Centro Empresarial Rio, você já falava de muito aplausos. Você já dá um perfil ali seu e para o nosso grupo. Bem lembrado, Ricardo. Essa coisa que você traz, a questão dos aplausos de muito, já é uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente desenvolver logo adiante. Mas isso que o Ricardo está falando, o Ricardo Pimenta, sua voz ficou
apareceu, mas não apareceu a outra imagem, então estou apresentando a Ricardo Pimenta. Então, na verdade, o trabalho da galeria começou na década... Quer dizer, a galeria foi inaugurada em 82. Eu assumi a galeria em 83. Foi o Paragó, um dos coordenadores da galeria? Não. Quem coordenava a galeria era o Hélio Juliano. Hélio Juliano, geométrico também. Pintou dentro dessa corrente mais acadêmica. E o que aconteceu foi o seguinte, isso é uma coisa curiosa da gente pensar, quando a gente fala da questão do próprio grupo que se formou, é importante falar que existia um grupo que as pessoas iam se vendo, iam se trocando, mas o próprio trabalho da galeria da universidade, eu costumava dizer que a gente trabalhava a partir da universidade para a cidade. Os artistas eram parceiros, eles nunca foram o objetivo na galeria. Né? Os artistas são parceiros, mas a universidade, como uma universidade pública, o compromisso vai além dessa categoria artística. O compromisso que nós tínhamos a partir da Leona, a partir do Raimundo, era justamente oferecer à cidade opções culturais, artísticas, que tivessem, enfim, que colocassem a própria cidade num circuito que antes não existia isso, não existia isso. Eu lembro de na galeria colegas do Rio reclamando, dizendo, mas isso aqui está muito chato, você me obriga todo mês a vir a Niterói, né, para ver as exposições, porque isso foi dito lá. Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, porque os artistas sempre foram parceiros e a gente estava sempre juntos. Inclusive, é interessante a gente lembrar que a galeria começou essa programação em 83. Em 85 a gente fez uma exposição com artistas de Niterói, ou seja, no terceiro ano da galeria. E você conseguiu uma das coisas assim que era rara, né, Pimenta? Você tem uma galeria com um convite impresso e folder. O Luiz Sérgio conseguiu um catálogo com patrocínio, não era mais da UF. Ele falou assim, se eu não tiver esse convite impresso e o catálogo, não vai ter exposição. Por isso que eu marquei um pouco essa questão do Centro Cultural, que já era um perfil teu como gestor. Isso, enfim. Mas, veja... Que marca um pouco a história, né, Luiz Sérgio? Você tem outros catálogos lá. Tem uma brincadeira que eu fazia, que é da diversidade vivemos, uma exposição que nós participamos. Eu brincava que assim, da universidade vivemos, porque era o espaço que nós tínhamos para apresentar o nosso trabalho, que eram essa discussão que o Ricardo falou. Foi a partir dessa exposição que se formou um grupo. A diversidade vivemos, foi em 85. Foi 85. Para mim foi um orgulho ser chamado para participar da exposição da UF, não é aquela programação, né? Mas o Ricardo, uma coisa que eu acho que é importante é justamente isso, porque se você faz uma galeria fechada numa ideia da produção local, ela não vai nunca ser mais do que isso, né? O que a gente fez em 83 e 84, inclusive a galeria em 84 recebeu um prêmio de melhor galeria cultural. É uma coisa engraçada, porque isso é também um assunto para a gente pensar. Mas deixa eu marcar aqui, porque a gente tem pouco tempo e o Luiz Sérgio, a gente precisa de 5 horas. A Associação Brasileira de Artistas Plásticos Profissionais deu o prêmio para a programação da Galeria de Arte Contemporânea da UF, que era capitaneada pelo Luiz Sérgio, e a comemoração foi no Parque Lage. Foi, a entrega do prêmio foi no Parque Lage. Eu lembro que eu recebi o prêmio das mãos do Adriano de Aquino, que à época era o secretário, se eu não estou enganado, era o Pisola que estava e o Adriano era o secretário de Cultura do Estado, e ele entregou. Então foi uma grande festa lá em 85. Isso aconteceu 2 ou 3 semanas, citando, depois da morte de Leona. Então estava todo mundo muito abalado, né? Mas o que é importante é isso, quer dizer, quando a gente fez essa exposição em 85, a galeria já havia recebido esse prêmio e
E a exposição de artistas, dos artistas de Niterói, estavam vocês, né? Ricardo, Fernando, você, estava o Cláudio Paiva, estava a Tita Volpe, estava Lia Pimenta. Eu lembro que eram, acho que eram 8 ou 11 artistas, acho que eram para ser 11, depois ficaram só 8. Mas o que acontece é que essa programação, essa exposição, ela foi vista como uma galeria que tinha uma programação nacional. Isso é importante, tá? Não era uma galeria local. No primeiro ano, por exemplo, da galeria, a gente fez uma exposição da Anícia Mafra, que é uma artista de Minas, que depois ela, não sei se ela continua trabalhando como artista, mas como papeleira, mas a gente fez uma exposição individual dela, de papel artesanal. E logo depois a gente fez a primeira exposição coletiva em torno do papel artesanal. O papel artesanal estava surgindo, não era? Papel artesanal existe desde sempre, mas estava surgindo. No caso específico, o uso em arte. Né? Eu lembro que nessa exposição tinha o trabalho da Anícia, tinha o trabalho do São Paulo, Flávio Roth, tinha o trabalho do Antônio Dias. Né? Você fez também uma exposição que é Arte Brasileira Atual, alguma coisa assim. Arte Brasileira Atual, que você fez um recorte da geração 80, que eu acho que era no Museu Bengá, na Galeria da UFO. Isso foi em 84, final de 84, ou seja, menos de 6 meses depois da geração 80. E na verdade o recorte não foi exatamente meu, não. Na verdade, tinha uma comissão, a comissão foi o Marcos Lontra, o Paulo Roberto Leal e a Iole Freitas. Então, ou seja, Niterói já tinha um prestígio, né, do lado de cada poça, né, Ricardo? A gente tinha esse movimento acadêmico muito forte aqui, mas ela, através da Galeria da UF, ela mudou o foco, porque a gente... Uma coisa muito legal, que era que nós, como artistas aqui da cidade, a gente tinha orgulho da Galeria da UF, sabe? De orgulho. Eu me lembro uma vez, conversando contigo, você falou assim, que a programação era feita de acordo com os interesses da galeria. Isso. Sabe? Não o artista que não, quero expor, não sei o que, não, tem que ter um interesse da galeria de expor aquele artista. E isso eu acho que esse pensamento pautou e elevou assim, a galeria da luta, a programação. Mas eu queria chegar a ter o doutorado, porque eu vou dar um spoiler rápido assim. Eu fui presenteado pelo meu amigo, meu grande amigo Luiz Sérgio Oliveira, com um livro que ele lançou recentemente, e ele faz uma abordagem, uma pesquisa, acho que de um fôlego de 5 anos, que é assim, uma coisa que é muito cara para a gente. A Márcia está me mostrando o livro, eu vou mostrar, mas não vai entrar agora no assunto. Mas eu acho que já tem nessa base, do Sérgio, de teu trabalho, o caminho para você chegar a essa pesquisa e esse livro, não é isso? Mas, assim, a pergunta é bem específica. Como é que é a arte? Está chovendo pra caramba lá fora. Como é que você começa, me influenciou muito, eu como diretor lá do Centro Cultural, uma vez nós conversamos aqui, tomamos 6 cervejas, porque você pagou 13, eu paguei 13, e falei assim, Sérgio, estava iniciando uma gestão, mais uma, de como é que é essa história de arte pública? Aí conversamos, eu entendi, passei a usar essa ideia de arte pública, um segmento da arte contemporânea, e depois ficamos muito parceiros lá no Centro Cultural, mas isso é uma outra história. Olha, veja bem, quando eu falo da própria galeria da universidade, sem querer voltar, mas tentando... Não, a palavra agora está com você. Já fiz 3 provocações. Entender esse processo, a galeria da universidade, ela, de alguma maneira, quando a gente fala justamente desse processo da gestão e das opções que a gente faz, o Ricardo estava falando justamente da galeria. Não, para cá.
justamente na galeria, que de fato a gente sempre trabalhou com um projeto, né? Um projeto que tinha um programa, né, que diz respeito às políticas do próprio Departamento de Difusão Cultural na época, que se pretendia, o que se queria fazer. Quando a gente começa a pensar, a partir de uma universidade pública, o que você pode fazer, a quem você pretende atingir, a quem você de alguma maneira pretende atender as demandas, né? Você começa a pensar, e é claro que isso vai junto a ideia de gestão, com a ideia do próprio artista, você começa a pensar, mas quando eu estou no ateliê, eu estou trabalhando para quem? Né? A quem esse trabalho vai atender? A quem esse trabalho, de alguma maneira, pode atingir? Né? Então isso é uma coisa que vai o tempo todo criando, eu diria, insatisfações. Né? E isso não significa que, a partir do momento em que você vai avançando, né, você vai avançando, que você vai trocando essas insatisfações por satisfações. Não é verdade. As insatisfações vão permanecendo. Né? Então, lá pelas tantas, eu me dei conta que o trabalho do ateliê não me satisfazia mais. Né? Tem uma frase que eu gosto de repetir, que você fala que o artista foi despejado do ateliê. Eu assumi isso também. Isso foi um trabalho, um texto que eu publiquei na Consímitas, que é a revista da UERJ, que fala justamente do despejo do artista. O artista foi despejado, então ele saiu do ateliê, porque ele foi despejado para trabalhar na rua. É como se o ateliê do artista passasse a ser a própria rua. Agora, isso também é insatisfatório, né? Porque muitas vezes você está na rua, mas muitas vezes você continua tratando de questões e você continua não atingindo pessoas que você gostaria de atingir. E também, lá pelas tantas, começa a vir uma outra questão, mas por que essas pessoas têm que ser atingidas pelo teu trabalho? Né? O teu trabalho é o teu trabalho. Né? As pessoas têm as vidas delas. Isso aí me abre uma questão, eu estou olhando o seu livro. A gente tenta, né, o Ricardo falou do afeto aqui na resenha passada, a gente tenta, porque eu acho que é isso mesmo, é uma tentativa, como você diz, considerar que o público seja considerado, mas a gente não tem esse autoritarismo de chegar a ele. A gente tem uma proposta de colocar uma coisa na rua, na praça, mas nem todo mundo... E nem todo mundo vai ter esse tipo de interesse, porque as pessoas têm outros interesses que são tão legítimos quanto os nossos. O que você oferece no público, né? A gente oferece o tempo todo. Você problema... tem um trabalho que tem Ricardo Pimenta, tem desenvolvido um trabalho assim. Mas eu acho que a gente é pelo afeto. Se a gente colocou e afetou, tranquilo. Uma questão que é importante é você, quando a gente pensa, por exemplo, em público, a gente tem que começar a tentar identificar quem é esse público. Né? Esse público não pode ser tratado como uma entidade vaga. Né? Esse público, ele é sempre dividido por segmentos, e esses segmentos têm seus interesses. Então, não é uma entidade abstrata, vaga, sabe? Não, quem é, sabe? Então, isso é... Eu lembro de uma autora estadunidense que ela fala que justamente essa questão da arte pública, que deveria ser, os projetos deveriam ser sempre temporários, de maneira que um determinado trabalho pudesse atingir um determinado segmento, um determinado tipo de interesse, adiante um outro trabalho com outro atendimento. Ao contrário do que muitas vezes acontece com a arte pública, que ganha esse caráter monumental e permanente nos espaços. Ela justamente defende essa temporalidade, seja algo
se não efêmero, mas que seja por um curto período, para que possa ser entendido ao público. Só uma ilustração, assim, tem dois significados da arte pública. A arte pública como esculturas no público, né? E essa outra arte pública que nós estamos tratando agora. De rua e arte pública. Arte de rua e arte pública, né? Eu encontrei com o Luiz Sérgio em Buenos Aires e nós compramos um livro que estava em espanhol, que era, me lembro o nome do autor, que é Estética Relacional. Do Bourriot. Que ele tentava abordar essa questão do relacional. Eu tenho bons exemplos ali, mas eu acho que no texto dele, no livro dele, ele não aborda a questão da arte pública em si. Não. O Bourriot, na verdade, ele trabalha dentro dos espaços institucionais. Né? Então essa é a história dele lá em Paris, com os artistas com os quais ele trabalhou. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, quando a gente pensa em arte pública, ela, por definição, ela acontece fora dos espaços institucionais, por definição. Agora, não basta estar na rua para você dizer que é uma arte pública, né? Porque muitas vezes, já foi dito, não sou eu quem diz, e muitas vezes tem certos trabalhos que vão para a rua, mas isso, mais do que uma arte pública, significa um processo de privatização do espaço público. Né? Tem certos trabalhos que simplesmente repetem as mesmas lógicas nos espaços institucionais, só que no espaço público. Então, essa é uma questão, enfim, é um campo extremamente vasto, porque a gente pode falar da arte, essa arte pública celebratória, com os monumentos. A gente pode falar da arte pública celebratória também nas esculturas modernistas, que também é celebratória. A gente pode falar desses trabalhos que vão sendo instalados dentro de processos de revitalização e de enobrecimento de determinadas regiões da cidade. E a gente pode falar também de práticas Colaborativas? São as práticas colaborativas que são efêmeras, que têm um caráter muitas vezes da imaterialidade, né? Ou da desmaterialidade, se ele preferir. Mas tudo isso é um universo muito grande. Eu queria voltar aqui numa coisa, Luiz Carlos, que eu cheguei a esboçar, e quando eu falei que nós tínhamos... Eu estou rindo que a Carol chegou com uma cerveja Heineken geladinha, mas é para o Fernando Borges. O seguinte, quando eu falei lá atrás, que na década de 80, a Galeria de Arte UF ganhou da ABAP o prêmio de melhor galeria cultural do Estado. Isso é interessante porque naquela mesma premiação, eu não lembro qual, mas uma galeria ganhou o prêmio de melhor galeria comercial do Estado. Então é interessante a gente ver que nós estamos na década de 80 e que havia uma certa separação entre as instituições culturais e as galerias mais comprometidas com a ideia de mercado. Hoje, falar nesses termos sou extremamente ingênuo, supostamente ingênuo, porque tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Né? E eu fico me perguntando, estava até falando para vocês esse dia, eu estou muito interessado hoje em pensar o artista não profissional, né? Aquele artista que de alguma maneira se mantém como um outsider. E aí o outsider é escrito com A-U-T, que vai um corte na resenha passada, o Ricardo Pimenta falou que ele ganhava muito dinheiro, ele era o Picasso de Niterói do Rio de Janeiro, com as aquarelas, que ninguém sabia disso, ele escondeu. Ele fazia umas aquarelas que foi surpresa para a professora dele, ele chegava na Maria Dalto, vendia tudo, chegava no Rio, vendia tudo. E o Luiz Sérgio, ele vendia bem as pinturas dele. Eu me lembro que você vendia bem. Então você, quando abandonou, parece com o que o Ricardo falou assim, eu queria buscar a arte e aquele
vender já estava quase com uma forma do bolo, é a minha palavra, não é sua, Ricardo. Mas você se dedicou a essa pesquisa, e a pesquisa acadêmica tem coisas assim que eu sou um ledor dos seus textos, dos seus livros. Eu gosto muito de um que você aborda, que é o Cubo Redondo, lembra disso? Você vai falar do Museu de Arte Contemporânea, que você foi indicado para ser o diretor, e nós apoiamos. Nós teríamos um outro movimento no Museu de Arte Contemporânea, que não estou discutindo a gestão de hoje, eu estou discutindo o caminho que esse grupo que o Ricardo apontou teria dado seria um outro farol, né? Pensado uma vez o MAC como um farol. Eu estou tentando fazer assim, uns recortes para mostrar a carreira do Luiz Sérgio, mas são quase 50 anos. Então eu falo um pouco para deixar a voz para ele de novo. Eu acho que adiante vale a pena a gente voltar a falar um pouquinho sobre o MAC, né? Eu falei muito, mas me perdi. Tem dois exemplos que você dá no seu livro do doutorado, que eu acho que eu gostaria que você falasse para as pessoas conhecer. Foi Tijuana, né? San Diego. San Diego, que tem um do canhão, e tem outro que eu acho que esse aí me fez muito a cabeça, que é onde o artista se anula. Você tem, eu acho que um outro texto também falando disso, lembra? Que é uma que fez um coral, sim, e ela ficou no fundo. Uma artista canadense. Eu queria que você comentasse isso, porque eu acho que ali você mostra um bom exemplo do que é uma arte pública. Veja, mas no caso dessa artista canadense, isso aconteceu dentro de uma colônia militar nas imediações de San Diego, na grande San Diego. Tida essa colônia é tida, não me lembrando o nome agora, mas é tida como a maior colônia militar do mundo. São 25 mil famílias que moram nessa região. Fernandinho esteve lá. Fernandinho viu de perto isso, esse coral lá da Aldeia Talberg. Mas veja, o que está em jogo nesse trabalho de prática de arte pública / práticas colaborativas dessa artista foi que ela contratou uma regente, contratou um compositor e contratou um pianista. E ela trabalhou com mulheres de militares que estavam no Oriente Médio. Então essas mulheres compuseram as canções com a ajuda do compositor, ensaiaram com a ajuda da regente e apresentaram com a ajuda da regente e do pianista, dentro de um auditório, dentro da própria colônia militar, lá, lugar afastado. E o trabalho do Javier Teles foi na praia de Tijuana, bem grudado, lá num cantão. Eu costumo dizer que é o canto da América Latina, é o extremo noroeste da América Latina, quando ela bate no muro. E o trabalho dele foi desenvolvido também esse foi num espaço público, na praia de Tijuana, mas um trabalho colaborativo também com um homem bala chamado David Smith, né, que tinha essa prática de fazer esses voos, e com umas pessoas que eram internas de um hospital de saúde mental lá da região. Então foi um trabalho também em colaboração, e nos dois casos, tanto no trabalho da Talberg quanto no trabalho do Teles, você não via o artista em cena, o artista não estava em cena. Eu acho que você tem uma imagem, ou você descreveu, que é essa artista Talberg. Ela estava no fundo do auditório, quase que saindo do auditório. Ela não assina em nenhum momento. Não, isso é uma coisa curiosa, porque ela não assina
Mas você vê, isso já se passaram mais de 15 anos e a gente lembra o nome dela. É porque você E a gente, lembra, e a eu não gente, lembro. não, e a gente não sabe o nome de ninguém mais que estava ali naquela participação. Né? Ela estava no fundo. Isso é uma coisa curiosa, porque o artista ele sai de cena, mas ele continua assinando o trabalho. Você acha que é importante a gente assinar o trabalho? Não digo assinatura ali, é Ricardo Pimenta, Fernando Bode, Luiz Carlos, mas você acha que é importante o artista assinar esse colaborativo ou não? Olha, isso a gente tem que pensar nisso, nessa questão, a partir do próprio sistema de arte. Como o sistema funciona? O sistema não sobrevive sem essa assinatura do artista. Qualquer trabalho que venha a ser feito, quando a gente fala do Gurriot, ele trabalhou com tirabanismo, lá que fazia lá as práticas colaborativas dentro da galeria, mas é um trabalho de tirabanismo. Viu? Então o sistema não sobrevive sem isso, esse sistema de arte. Um outro exemplo lá também da fronteira, teve um artista sueco, Mans Rung, uma coisa assim o nome dele. O trabalho dele foi simplesmente criar dois boatos, dois bons boatos. Esse é muito bom, esse é muito bom. Em San Diego a respeito de Tijuana e outro em Tijuana a respeito de San Diego, tentando justamente amenizar aquela ficção que existe. Mas a gente não sabe que trabalho é esse. A gente não sabe, a gente sabe que ele criou. Porque na medida que você identifica o trabalho, aquilo que seria um boato, ele simplesmente vira mentira. O trabalho, para ter eficácia, ele tem que continuar sendo boato. Ele não pode ser identificado como trabalho do artista, porque senão ele vira, todo mundo sabe que é mentira, né? O cara criou. Mas vem cá, Luiz, essa coisa desse, vamos dizer assim, desprotagonismo do artista, não uma questão da arte contemporânea, Deixa o quê? Sem seu protagonista. Tá, sair dos holofotes. Esse é um ponto que eu acho que a gente pode explorar com Eu acho ótimo a você pesquisa do trazer Luiz isso, Sérgio. sabe? Porque eu não sei se Carol, que é formada em letras, Não, eu acho que. Eu vou pegar a Carol daqui a pouco, ela está quietinha ali, mas a Carol fez um doutorado, uma tese maravilhosa, eu assisti, que ela fala do Cildo Meirelles. Se o Cildo não assina, é o que a gente está conversando, se o Cildo não assina, qual é o impacto que tem a obra do Cildo? Mas é superficial, Carol, não precisa ficar nervosa não. Não, Mas Carol, é para saber o protagonismo que o Ricardo trouxe. Eu queria falar sobre essa questão, eu ia falar de Carol, porque eu não sei se desprotagonismo está dicionarizado, né? Talvez não, mas a gente... Ricardo, aí. Dicionarizado, se está no dicionário. Mas de qualquer maneira, se não tiver, daqui a pouco pode estar. Né? Mas o que eu acho importante é o seguinte, quando a gente pensa essa questão a partir da arte contemporânea, eu fico me perguntando o que de fato, sabe, pode eventualmente estar mudando, sabe? O que mudou entre o moderno e o contemporâneo, por exemplo. Né? Acho que quando eu falei lá atrás que a galeria, nos anos 80 havia uma ideia de um circuito cultural, num circuito comercial, hoje está tudo misturado. Né? Quando eu digo que me interessa saber onde foi parar o artista não profissional, né? É claro que isso parece, para um professor da universidade, um professor de arte, parece que é um contrassenso falar de um artista não profissional, porque a universidade de alguma maneira tenta promover esse processo de formação desse artista profissional. Né? Só que eu fico me perguntando sobre essa questão do protagonismo. Eu acho que os artistas contemporâneos que trabalham nessa direção, eles buscam outro tipo de protagonismo. Eu não vejo, quer dizer, durante muito tempo o artista produziu objetos.
ele se identificou como um criador de objetos. Hoje, quer dizer, até a partir do próprio Marcel Duchamp, que tem mais de 100 anos, isso deixou de ser uma realidade. Ele muitas vezes enfim, lança ideias, trabalha enfim, com outros cenários, né? Mas uma coisa que eu não vejo é o artista abrir mão do seu protagonismo. Muita coisa tem mudado no que diz respeito a esse cenário enfim, o artista que antes criava os objetos, muitas vezes hoje ele se identifica como um prestador de serviço, né? No sentido da própria exposição que eu faço. Eu não faço uma exposição para vender, eu faço uma exposição, quer dizer, não eu, mas o artista, eu faço uma exposição porque eu acho importante que essa exposição aconteça, que as pessoas tenham acesso com essa produção, e isso identificado como uma prestação de serviço. Como, por exemplo, o músico. O músico, quando faz um show, se vai na Galeria do Poste, ele está prestando um serviço. Inclusive, muitas vezes, quando é possível, ele ganha alguma coisa por isso, né? O artista não, essa ideia de prestação de serviço, lá atrás a gente não tinha, hoje a gente já tem. Né? E a gente tem artistas, há 100 anos atrás, o Marcel Duchamp pegou um trabalho e disse, olha, pegou um objeto qualquer, disse, esse é o meu trabalho. Os artistas têm levado essa proposta para frente muito mais radicais, como essa que você está falando do coral. Criou um coral onde ela pouco participa. O que ela fez foi um trabalho de articulação. Ela foi convidada pela Bienal, lá pelo site, contratou o regente. Fala um pouquinho do Insight para o pessoal entender o que é isso. Eu falo. Ela contratou as peças e ela fez o processo de articulação, mas o trabalho é dela. O Insight é uma mostra que aconteceram 5 edições, 92, 95, não, 92, 94, 97, 2000 e 2005. E aconteceu entre Tijuana e San Diego, que são cidades que se miram sobre a linha da fronteira. Fronteiriças. O Luiz Sérgio faz só uma informação assim, eu não consigo responder ninguém que estiver perguntando, então depois vocês encaminhem para mim por mensagem lá no Instagram, aí eu posso encaminhar a pergunta para o Luiz Sérgio, ou eu mesmo responder, mas o meu celular fica ali. Mas tem uma coisa vai rolar mais pelo menos 1h30 para 2 horas. Tem uma coisa que você comenta no seu livro, que é o seu doutorado, que é um país rico e um país pobre. E você facilmente no seu texto demonstra como é que é a vida de um e de outro. E essa fronteira ela fica bem marcada nos trabalhos. Se não me engano é isso. Deixa eu te falar. Só uma coisa, que aí já vou dar um passo para diante, que você comenta no seu livro, eu queria chegar a esse ponto também, do modernismo. Nesse seu livro, depois você fala do livro, o título, que eu não guardei tudo, mas eu estou lendo. E eu acho que é muito importante o que você coloca nesse livro. Deixa eu te falar, em relação à fronteira, quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente está falando do país mais rico, mais poderoso, mais rico economicamente, né? Não exatamente em outras frentes, mas economicamente, mais poderoso em termos militares. Né? E o México, que não é exatamente um país paupérrimo, não é longe disso, né? O México é um país maravilhoso, riquíssimo em termos culturais, né? Mas perto da riqueza dos Estados Unidos, é um país pobre. Né? E a coisa é tão curiosa que Tijuana, que é uma cidade... Tijuana encosta na fronteira. Você viveu nos dois lados? Não, eu morei em San Diego, mas visitava. Agora, San Diego não encosta na fronteira. San Diego é um pouco mais ao norte. Junto da fronteira mesmo, assim como Tijuana, tem Imperial Beach.
Então, mas que faz parte da grande San Diego. Vai para o norte, vai lá para La Jolla, etc. Mas é uma região muito rica, essa região sul da Califórnia. É uma região riquíssima. Só para vocês terem uma ideia, o que eles fizeram em Tijuana foi instalar aquelas montadoras, né, da indústria. Compensava eles mandarem, por exemplo, um motor de um automóvel lá do norte dos Estados Unidos, lá de Detroit, atravessar os Estados Unidos todo em direção ao sul, ir a Tijuana, ser montado em Tijuana e voltar para Detroit. Se você considerar que em 94 eles criaram um tratado de livre comércio, o NAFTA. Então, todo esse processo era transporte, não tinha taxas. E em Tijuana, as pessoas que trabalhavam lá, vocês podem imaginar que ganhavam muito menos do que ganharia o operário nos Estados Unidos, para compensar essa viagem toda. Só que essas pessoas de Tijuana ganhavam, em algumas vezes, 10 vezes o que era pago a outros trabalhadores em outras regiões, trabalhadores similares, em outras regiões do México. Então, isso dá uma dimensão de poderios econômicos, né, o poderio do norte e a falta de poderio aqui. Então, isso é muito forte, essa coisa dessa... Então, esse tratado de 94 foi o ano também que eles criaram o tal muro lá na fronteira. E o Vitor Aconte, por exemplo, visitou como artista convidado, ele visitou a questão lá enfim, a região de Tijuana. Ele diz que quando ele viu o tal muro, ele não conseguiu dormir aquela noite. Ele ficou abismado com aquilo que ele chamou, aquela aberração que era construir aquele muro na fronteira, e que depois o Donald Trump conseguiu recursos para ampliar. Enfim, mas essa é uma questão que está específica naquela... Só mais um corte. Como foi a sua experiência lá em Nova York? Eu me lembro que você entrou como aluno lá, mas me lembro que você me comentou que um professor falou assim, olha, ele está aluno aqui, mas ele é um professor igual a nós. Não era isso, mais ou menos? Isso foi um professor lá chamado Paul Brack, já faleceu. O Paul Brack, num seminário, nós tínhamos um seminário de pintura, ele não queria comentar o meu trabalho, porque lá pelas tantas ele dizia que era o trabalho de um artista, que ele não ia comentar, eu tive que insistir. Mas depois eu me dei conta que o Paul Brack, ele tinha na década de 60 feito um trabalho que era parecido com o trabalho que eu fazia no final da década de 80. Agora esse Paul Brack, ele é uma pessoa assim, um tanto mítica lá nos Estados Unidos, porque ele criou na Califórnia uma escola de arte, onde ele contratou Alan Capro, enfim, foi para lá, isso lá atrás. Teve um movimento importante lá do Lehman's Building, lá, enfim. E também o John Baldessari. Então foi chama Cal Arts. Enfim, foi isso lá em Nova York. Mas eu queria falar também, ainda de uma experiência que eu não falei, sobre San Diego. No primeiro mês lá em San Diego, embora tenha sido muito bem recebido lá na Universidade de San Diego, Você morou 4 anos? Não, San Diego não. Em Nova York? Não, foram 2 anos e meio. E em San Diego foram 7 meses. Mas no primeiro mês em San Diego, eu tive vontade de ir embora. Porque eu, como latino-americano, eu me dei conta de todo o processo de invisibilização dos latino-americanos em San Diego. Era uma coisa doida, porque você ia num restaurante, você pedia lá para comer na universidade. Quando vinha a comida, você sentia o toque
mexicano na pimenta. Tudo tinha pimenta. Né? A Márcia está concordando que ela foi ao México e passou mal 3 dias lá por causa da pimenta. Tudo tinha pimenta. No filé de frango empanado tinha pimenta, né? Ali no empanado. Tudo tinha pimenta. Então mas ao mesmo tempo você não via essas pessoas. Elas sequer serviam à mesa. Elas trabalhavam nas retaguardas. E então eu achava assim, tudo uma cidade extremamente branca, extremamente militarizada, porque San Diego é é a base militar mais importante do Pacífico. E o Pacífico é importante para os Estados Unidos, é muito importante. Então ali San Diego está sediada, essa base militar importantíssima. Me disseram, por exemplo, que quando os Estados Unidos não estão metidos em uma guerra, uma cidade fica branca pelo uniforme militar. Então eu tive vontade de vir embora. Até que um dia eu atravessei para Tijuana. Foi a primeira vez que eu fui a Tijuana. Quando eu cheguei em Tijuana, né, eu falei, isso aqui é o meu lugar. Tinha aquela coisa do churrasquinho, né? E era um churrasquinho muito mais forte do nosso. Era uma cera, né? E o pessoal dançando, o pessoal servindo na dança, até porque faz parte de um folclore turístico, né? De atração. Mas aí eu falei, não, aqui isso é Brasil, né? E eu sempre usei a ideia de que toda aquela fronteira não é só a fronteira México, Estados Unidos, era a fronteira América Latina e Estados Unidos. Né? E eu me vi ali naquela situação aqui, não muito diferente dessa bagunça que a gente tem aqui na pracinha. Aqui. Você, no seu tempo, então, eu vou dar mais um corte. Você fala de uma fronteira no seu livro, que agora eu esqueci, já vai avançar. Hoje vai avançar um pouco mais. Não chegamos ainda onde eu gostaria de chegar, estou agora dando um passo para isso. Você fala de uma fronteira, que eu usei até um texto que eu fiz, não me lembro, falando nesse seu livro. E diz a lenda que eu sou bisneto de uma negra, lá do campo dos Goitacazes, que ela provavelmente foi escravizada e dançava junto. Essa lenda chega a mim quase que como uma certeza da minha família, mas a eugenia apagou todo esse caminho e um dia eu vou tentar. Por que eu estou falando e estou me apresentando como bisneto de negro? É porque no seu livro, que você vai agora citar o nome e a pesquisa, você enfoca o museu, o MAR, né? Museu de Arte do Rio de Janeiro, você enfoca o cais do Longo, Pereira Passos, a escravidão, você mostra um pouco um nome assim que eu não conheço ali, uma cidade partida, e você vai chegar, agora é você que vai falar do seu livro sem dar spoiler para ninguém, da mulher nos museus, o modernismo também, eu achei muito importante esse texto quando você fala do modernismo, e da cor do Brasil, que também foi o que eu li agora, mais recente, já estou no meio do livro, que é a cor do Brasil, que a gente não vê, pelo que eu li e que eu entendo, que não está, embora o Thierry Teckenhoff, eu gosto muito dele, mas não foi assim, parece que, pelo que você falou, alguém citou como um corredor. Então é decolonialidade ou descolonialidade, e isso tudo você enfoca nesse livro. Por isso que me apresentei como bisneto da Ágata do Espírito Santo, que eu nem sei se o nome é esse. Mas eu acho que agora é um tempo para você discorrer tranquilo aí. O título do livro é O Museu, o Porto, a Cidade. Acho que é isso, né? Museu, o Porto, a Cidade. Estava falando na dúvida da hora. Mas é o Museu, o Porto, a Cidade, Arte e Gentrificação na zona portuária do Rio de Janeiro. Então, veja, esse livro é uma pesquisa que vem se alongando
com apoio do CNPq, através de uma bolsa de produtividade do CNPq. O que acontece é o seguinte, você lá no começo dessa nossa conversa, você perguntou quando eu tinha nascido no Rio de Janeiro. Eu nasci ali na verdade eu falei que eu nasci na Cidade Nova, mas eu nasci em Santo Cristo. Meus pais moravam na Cidade Nova, mas eu nasci na casa da minha avó. Foi num quarto, em casa, né? Que era assim a prática naquela época, com parteira. Então eu nasci na casa da minha avó em Santo Cristo. E depois disso, quer dizer, eu morei até os 5 anos na Cidade Nova, uma região que hoje é muito provavelmente garagem dos trens do metrô da cidade. E saímos dali e fomos morar em Santo Cristo, junto à casa da minha avó. Depois fui morar em São Cristóvão, depois de alguns anos, etc. Mas eu conheço muito essa região, porque, enfim, foi justamente nesse momento aí de 5 a 12 anos, eu vivia ali. E eu vivia na rua. Eu vivia na rua, né? Das brincadeiras, né? Da brincadeira, a gente brincava muito, né? O tempo todo na rua. Caiu o celular do Renato. Ele está rindo por isso. Tá sendo recolocado ali. Então, o que acontece? Nesse cenário, agora mesmo, nesse momento, a Taya, a minha filha, ela está fazendo uma pesquisa, tentando entender, enfim. Oi? Está assistindo? Então a Taya está justamente fazendo uma pesquisa em torno Taya Figueiredo de Oliveira Fiore, para dar o nome completo. Então ela tem feito uma pesquisa tentando reconstituir, enfim, essa árvore da família. E ela tem conseguido avançar tremendamente em direção à minha família paterna, o ramo paterno. Meu pai, filhos portugueses, netos portugueses. A Taya tem recuado algumas gerações, além dos meus avós. Né? Tem recuado. Em relação à minha mãe, mulher negra de Ponte Nova, é uma parede, não tem nada, sabe? Bate no muro, não consegue avançar, não consegue. Sabe? Manuela da Cruz de Oliveira, minha mãe, de Oliveira veio do meu pai, e a mãe dela, a única coisa que a gente sabe é que a mãe dela se chamava Maria da Cruz. Termina aí. Né? Então, quando a gente fala dessa invisibilização, é justamente porque você não tem esses registros. As fotografias são raras. Né? Eu não tenho foto da minha bisavó, mal tenho foto, eu acho que eu não tenho foto da minha avó. Então, isso é muito, enfim. Agora, voltando a falar um pouco sobre o livro, né? O que me interessa, eu fui ano passado, depois de, acho que quase 50 anos sem ir a Santo Cristo. Eu fui lá, quase 50 anos depois. E para minha surpresa, eu diria que o bairro em si não teve nenhuma mudança significativa. Por exemplo, a casa que a minha tia morava ganhou um segundo andar. Mas a casa que eu morei está no mesmo lugar, está na mesma fachada. O que você vê, as casas, elas ganham muitas vezes uma fachada de ladrilho. Eventualmente tiram aquelas grandes molduras de granito e botam uma esquadria de alumínio, né? Mas as coisas estão no mesmo lugar, sabe? Tipo, o armazém da esquina continua lá, né? Enfim, então o calçamento é o mesmo, a ideia de comunidade é a mesma. Uma senhora que quando eu cheguei lá pelas tantas, ela virou para mim 50 anos depois. Mas você não é o Lula? Eu sou o Lula, irmão da Maria.
Eu não reconheci a senhora, mas ela de alguma maneira me reconheceu. Essa é uma comunidade que o Bauman fala como comunidade de padres. Essa é uma comunidade que se fez, né? E veja, o que é importante a gente pensar nisso é que essa comunidade lá de São Cristo, especificamente São Cristo, que é um pouco diferente, talvez, da saúde. A saúde tem uma situação muito mais próximo do Valongo, próximo do Morro da Favela, que é o Morro da Providência. Santo Cristo, ali o bairro de São Cristo, o Morro do Pinto, toda aquela região, ela é muito portuguesa. Ela é muito portuguesa. Você vê que ainda tem da arquitetura, você vê os remanescentes. A região ali, eu lembro da minha infância, era um pessoal bem lusitano. Meus avós. Eu lembro de ter algum vizinho negro, mas isso não era enfim, talvez um único morador. E o que eu acho interessante pensar é que o que está acontecendo, o que está em curso na cidade do Rio de Janeiro, ou mais especificamente na zona portuária, é um processo de gentrificação daquela região. Gentrificação no sentido de que novos moradores vão ser atraídos para lá e, num momento mais adiante, a tendência é que esses antigos moradores, essa ideia de comunidade, eu, por exemplo, vi lá um rapaz que era meu vizinho, morava numa casa de 2 andares, ele morava em cima, ele estava lá, era o mais novo deles, estava saindo, ele mora até hoje na casa que os pais moraram, né? Então isso é uma coisa que vai acontecendo, isso a tendência é no futuro isso acabar. Você comenta isso no livro como um projeto, aí a provocação, do modernismo e do eurocentrismo e da cultura europeia a partir de museus também, a constituição dos museus. Eu estou fazendo uns cortes agora porque a gente não vai ter muito tempo, mas eu acho que no livro, eu acho que é importante quem discute e se interessa pela descolonização, decolonialidade, e essa questão até o Ricardo também aborda às vezes ali, que é esse modernismo, ele acaba, estou provocando, não estou definindo muito, mas para você falar pelo livro, é um projeto modernista de museus e de colonialização. Olha só, Luiz Carlos, veja, quando a gente fala dos museus, isso quem trata, enfim, alguns autores tratam disso, mas o Walter Mignolo, que é um argentino, ele trata disso de uma forma que me parece bem precisa. Os museus, assim como as próprias universidades, e a gente tem visto aqui no Federal Fluminense uma mudança muito forte a partir do Reúne, né, que tem mudado o perfil do corpo docente, mas os museus, assim como as universidades, eles sempre foram instrumentos coloniais. Instrumentos coloniais. Os museus, quando o museu de arte ou um museu de outra ordem diz isso merece ser guardado, isso merece ser preservado, isso merece ser exibido, uma exposição, isso Harold Duncan já disse que uma exposição funciona como uma espécie de palestra sem palestrante. Ela diz uma coisa, e ao dizer alguma coisa, ela estabelece uma espécie de parâmetro do que deve ser seguido. E esse parâmetro está sempre vinculado a uma ideia civilizatória europeia. Então, todo esse processo que a gente convive, quando a gente fala desse processo todo de invisibilização, é porque
Porque o Brasil, ele sempre tentou se assumir como um país vinculado a essa tradição ocidental europeia, né? A gente estava vendo, por exemplo, eu estava lembrando de Bacurau, aquele filme Bacurau, tem uma cena que é ótima lá quando aqueles brasileiros que estão no grupo lá dizem, nós somos iguais a vocês, os estadunidenses, eles começam a rir, né? Porque eles não veem isso. Para um estadunidense, nós somos latino-americanos que vivemos em outro mundo. Quando você fala daquele livro do doutorado, o título é Insight, Práticas de Arte Pública na Fronteira entre Dois Mundos. Porque é essa a ideia, são dois mundos, né? Acho que a frase que eu buscava era: que fronteira é essa? Porque é um capítulo que fala desse título. Mas, na verdade, são dois mundos. Tem alguns autores que justamente não colocam esse mundo latino-americano como parte desse mundo ocidental. Então, isso fica no Bacurau, tem uma cena que é muito elucidativa, né? Então, acho que a gente tem que entender que os museus, isso o Mignolo trata, eles têm essa questão colonial. Eles são instrumentos da colonialidade. Eles são instrumentos. Mas isso também não joga em cima da gente artistas da América Latina, latinos, né? Uma coisa de se ficar na onda desse pensamento, trabalhar esse caminho desse pensamento para ser aceito pelo circuito internacional? Olha, veja, a gente tem que pensar isso a partir de dois momentos. Eu acho que o momento, isso é um assunto que eu queria tratar. Agora porque eu já provoquei, eu acho que está o momento de você ficar solto na fala. Hoje, o sistema de arte parece muito poroso, muito aberto para essas questões dos artistas que trabalham com as questões identitárias, por exemplo. Isso hoje está muito presente, tem alguns artistas que estão conseguindo um espaço interessante a partir das suas verdades, das suas ancestralidades, né? Agora, uma questão que é interessante pensar é se esse sistema, né, da arte, o circuito da arte, que inclui o próprio museu, o quanto esse sistema mudou. E eu diria que ele mudou muito pouco, para não dizer que ele não mudou nada, sabe? Tem o que inclui e o que exclui, né? E quando inclui, você inclui alguns artistas, alguns poucos artistas, porque isso é eu lembro que alguém falou sobre a fronteira, e se aplica também ao próprio museu / sistema de arte. A fronteira funciona, a fronteira não é uma barreira intransponível. A fronteira é uma membrana que se abre quando há um interesse. Portas, né? Ela se abre. Essa membrana se fecha quando o visitante é indesejável e se abre quando aquela pessoa, né, aquele país deseja que aquela pessoa entre, né? Por razões várias, né? O sistema também é isso. O sistema de arte está sob pressão. Esse sistema sempre foi extremamente elitista e excludente. E continua sendo elitista e excludente. Só que existe hoje uma tendência a acolher, através dessa porosidade, esses artistas jovens que de alguma maneira estão trazendo, estão revigorando o próprio sistema. Eu lembro do Daniel Burhan, um artista que vira e mexe aparece nos meus textos, dizendo
que esses museus só mudam aquilo que é superficial, só que é só a sua aparência. Na verdade, são instituições que mudam para continuar sendo como elas sempre foram. Você tem né? Você Elas tem são. um capítulo, posso dizer assim, um capítulo, que você vai falar do capitalismo. Eu acho que aí vem uma ideologia muito forte, autoritária, é a minha maneira de ler, que vem dessa europeanização, porque se você cita que os museus é uma criação europeia para manter não, propagar uma colonização, e a gente assume isso, e você vai citar, eu estou lembrando assim, então estou tateando um pouco, eu não me preparei para fazer essa pergunta, mas se nós, é o que o Ricardo falou, obrigado, Fernando, se nós, modernos, brasileiros, que ele vai comentar, assimilamos porque nós vamos ficar próximos, eu não estou definindo porque eu não lembro o texto, próximos do que é a cultura de artes visuais de museu europeia, a gente está de certa forma, eu acho que, Ricardo, que você estava provocando também, é isso. A gente trabalhou para ser Marcel Duchamp, para ser Mondrian, que é um capítulo que você fala aí, que é o capitalismo. E você falou, desculpa, você falou anteriormente de um sistema cultural das artes visuais e outro sistema que é o mercado. Hoje, na verdade, eu falei lá atrás, na década de 80 tinha essa distinção. Hoje não existe mais essa distinção. Hoje, por exemplo, naquela década de 80, que começaram a aparecer, talvez na década de 80, as primeiras feiras de arte, as feiras de arte eram tipo como uma coisa que acontecia lá, né? Hoje, a feira de arte, a Arte Rio, por exemplo, é um dos eventos mais importantes do circuito de arte do Rio de Janeiro. Né? E é uma coisa assim louca, porque acontece em 3 dias e as pessoas acham que tem uma relevância extraordinária. Né? Era uma Bienal na época, né? Bienal de Paris, as bienais eram importantes. Né? Hoje os artistas têm essa coisa de ser representado pelas galerias, né? Nesse processo de profissionalização. Em outros tempos, né? O artista não queria isso, ele queria, sabe, a independência dele. Sabe? Ele fugia disso, sabe? Tipo, década de 70, sabe? Tipo, aquele artista se aburguesou, porque passou a fazer um... Então é um outro cenário, sabe? E isso é interessante porque, se por um lado é interessante a gente ver que o artista está podendo ganhar com o seu próprio trabalho, a sua sobrevivência, claro que isso é interessante, mas isso tem um preço, né? E essa ideia de mercado, a própria ideia, quando a gente fala desses modelos europeus, quando a gente está falando disso, o que acontece é o seguinte, a gente não pode desconhecer que isso é meio ficção, sabe? Isso é meio ficção, porque para alguns artistas brasileiros, alguns poucos artistas brasileiros conseguiram uma carreira internacional, mas são poucos, muito poucos artistas. Assim como hoje tem uma galera mais jovem que está buscando um espaço no mercado, e a gente viu isso acontecer na década de 80, né, com a geração 80, as produções são bem distintas, mas o modelo parece se repetir, porque são artistas jovens e, de modo geral, vendem seus trabalhos baratos, preço baixo, para o lucro dessas galerias. Então há um processo. Esse mercado, esse sistema, a capacidade de absorção é pequena, isso vai ser para poucos. Porque não vai ser, não tem como ser para muitos. Então a gente vai, é um sistema que funciona em cima de um projeto de um pouco de ilusão, de geração de ilusões, porque
o artista percebe isso, vai percebendo isso. E o mais interessante é, ao perseguir isso, ele muitas vezes ele deixa de fazer o seu trabalho, talvez mais vigoroso, talvez mais veemente, porque ele começa a fazer esse tipo de aproximação na expectativa de ser catapultado. A Márcia está sinalizando ali que a gente já tem um tempo, mas eu primeiro quero registrar aqui que o Luiz Sérgio de Oliveira foi sempre um grande parceiro. Eu substituí o Luiz Sérgio quando ele dava aula de pintura no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno. Ele me apresentou assim, os Carlos de Carvalho, vibracionado dos Carlos de Carvalho, né, imponente, essa coisa, né? E ele é um artista assim, focado também na política. Aí eu virei diretor daquele espaço cultural muito simpático, foi lançado secretário de Cultura pelo Renato e, enfim... Pena que eu não tenho voz ativa. Não tem voz ativa, nem eu tenho, mas fiz uma você gestão... é artista não tem voz ativa. Fiz uma gestão muito grande, um grande colaborador foi o Sérgio Oliveira, que me trouxe a parceria que a Prefeitura sempre tentou, e nós iniciamos a Prefeitura através do Centro Cultural com a Galeria de Arte, com a UF, não era mais galeria, e com o curso de arte, o Luiz Sérgio, o Hélio Carvalho, fizeram lá cursos valendo para o curso do bacharel, e fizemos projetos também, que era o In Between. Ou seja, eu nunca fui assim um cara que inovou muita coisa. Eu peguei desde o Fernando Borges, foi diretor, o Luiz Sérgio coordenador lá na Funiate, a gente pegava também a ideia da Galeria do Poste, que foi muito importante para essa consciência de arte contemporânea na cidade. E o Luiz Sérgio foi importante para a arte contemporânea e essa visão de arte pelo curso de arte na UF, que ele e o Hélio Carvalho. Eu queria que você comentasse agora, você como artista fazendo um trabalho de professor sendo artista, um trabalho de artista, e esse curso da UF. Olha, agora é a palavra com você, porque a Márcia já me sinalizou. Eu ficaria 3 horas aqui, né, Ricardo? Mas olha só, uma coisa que eu acho importante é justamente falar isso para encerrar a nossa conversa, que eu acho o seguinte, eu falei que lá atrás eu tinha ateliê no Flamengo, depois disso, ou antes disso, eu não lembro mais. Não, antes disso, tive ateliê ali na Lapa, depois aqui em Fernando, em Niterói, e até que eu fui me afastando dessa prática da produção de arte, da produção de objetos, no caso de pintura. Mas o que eu acho importante é ressaltar que sempre que eu estou falando, conversando, eventualmente em sala de aula, eventualmente numa palestra, eventualmente numa orientação, eventualmente... Eu me vejo, eu me sinto e eu me coloco sempre como artista. Eu acho que o fato de eu não estar no ateliê, eu mesmo disse que o artista foi despejado do ateliê e que ele caiu no mundo. E eu me sinto meio assim, sabe? Um artista que está no mundo falando de política, falando de gentrificação. Quando você fala dessa questão do capital, todo esse processo na praça, todo esse Porto Maravilha ali que eu estou falando, que são 5 milhões de metros quadrados, né? E eu não disse, mas eu estava falando do bairro de Santo Cristo. Tem toda uma região ali, onde ficam os armazéns, que aquilo tudo foi aterrado no começo do século passado. Aqueles armazéns estão abandonados, né? E começam, só para vocês terem uma ideia, hoje tem uma única empresa construindo
4.000 unidades residenciais na região. 4.000 unidades residenciais. Se você considerar uma média de 3 pessoas em cada residência, dá 12.000 novos moradores numa região que tem 28.000 moradores. Então, vejam, isso só para começar a conversa. E tudo isso, quem está ganhando com isso é o capital, está investindo. A prefeitura fez lá, tem feito a infraestrutura, o VLT, etc, etc. Né? Mas o que eu queria de fato ressaltar é que o artista discute as questões do sistema, a questão dos museus, a questão da política, a questão das mudanças da cidade. Né? Então, esse tempo todo, quando eu escrevo, quando eu converso, quando eu estou em sala de aula, tudo isso é a partir de uma perspectiva de artista. O fato de eu não estar... Eu tenho um pincel, porque como eu costumo dizer, todo artista é um colecionador. Né? Então, eu coleciono também, né? Coleciono os pincéis, coleciono os pigmentos. Pincéis, Carol. Só 3... Papéis, pois é, papéis. Tem pigmento que ele trouxe lá de Nova York, pigmento fantástico. Andou pintando na pandemia ali. Mas enfim, só para encerrar. Mas não encerra ainda não, porque eu acho que tem uma coisa também que é importante, você falar da artistas mulheres nos museus e o LGBTQIA+P. Você cita também no teu livro que você tem essa questão, se eu não me engano, também dentro das suas aulas. Uma coisa que é importante é a gente lembrar que tradicionalmente os museus de arte têm uma representatividade muito baixa de mulheres artistas nas suas coleções. A surpresa foi constatar que o MAR, criado em 2013, com pessoas como o Paulo Herkenhoff, quando provocado a fazer uma exposição com uma instituição internacional dedicada à questão da mulher, se constatou que também no acervo do MAR, um acervo recente, que poderia ter começado de outra maneira, esse acervo estava no mesmo patamar internacional de baixa representatividade das mulheres artistas. Então isso foi um corre-corre. Sabe, isso foi algo que não foi divulgado pelo próprio MAR, porque institucionalmente isso pegaria mal, ou pegaria mal para algumas pessoas que estariam naquele trabalho lá. Mas o fato é que foi o maior corre-corre com pedido de doações a galerias, a famílias e as próprias artistas, para que fosse feita aquela exposição Mulheres na coleção do MAR. Então isso, quer dizer, essa questão da representatividade, é isso, quer dizer, os nossos museus, eles continuam sendo brancos, né? De alguma maneira, não dá nem para dizer que sejam héteros, mas muitas vezes dominados pelos homens, né? Brancos, elitistas, excludentes. E nesse momento há um vento soprando e eu ousaria dizer que esse vento faz uma curva importante nas universidades públicas. Isso é importante, você cita no livro. As universidades, uma universidade como a UF, a universidade mais que dobrou seu número de matrículas na graduação e através de também junto a isso, uma política forte de inclusão, sabe, de segmentos que estiveram sempre tradicionalmente excluídos das universidades, que estão excluídos dos museus, eventualmente vão entrar um pouco, mas eu não acredito que vão entrar muito, porque os museus eles funcionam com outra lógica, sabe? Eles vão, na verdade, de alguma maneira, mudar um pouquinho para permanecer como estão. Tem uma coisa assim, que a Márcia, museóloga, anotou quando ela viu o livro, que é um trabalho do Walter Caldas, para fechar minha participação aqui. E ele joga talco em cima de um livro, uma Matisse, que é um colorista
é um vanguardista, um cara foda também, mas que tem essa passagem no livro, então eu recomendo, como dizem, né, Márcio? Eu recomendo a leitura do livro e a gente vai lançar o livro aqui com o Renato no Yorubá, mas comenta só isso e terminei. Veja, não dá para dizer que o Valtércio pretendeu isso, mas qualquer situação, quando você pensa tal jogado sobre seja lá o que for, né? E você tem inevitavelmente uma leitura de embranquecimento e de apagamento. Então, isso Visível. sabe, isso é claro que são muito provavelmente o Valtércio estava pensando, como você disse, Batista, mas são as cascas de banana que os artistas sempre temos que enfrentar também. Renato, tem alguma pergunta? Carol, Ricardo, Fernando? Só queria agradecer o convite, a Valeu. oportunidade de estarmos aqui. Beleza. Obrigado, Márcio. Obrigado. Obrigado, Renato.